Nós vamos ter a apresentação dos professores Luiz César Ribeiro e Nelson Diniz, né, que são os organizadores desse livro, né, chamado Nova Urbanização Dependente do Capitalismo Rentista Neo-Extrativista, lançado recentemente, né, que inclusive foi lançado lá no âmbito da Enampur, né, lá em Curitiba, e nós tivemos já inclusive uma sessão livre em Enampur para discutir especificamente esse livro, né. É um livro que vem num momento muito importante, né. Eu diria que eu estou muito feliz de estar aqui nessa mesa também, porque eu compartilho dessa preocupação que o Luiz César e o Nelson têm de retomar um debate sobre teorias totalizantes, né? Que, como eles dizem na introdução do livro, né, não tentem fugir da armadilha de um lado, um certo globalismo de teorias que falam do urbano e da cidade, das regiões, do ponto de vista um tanto quanto central, né, na construção do sistema mundo atual, do capitalismo, né, e que, portanto, são teorias que não dão conta de uma série de peculiaridades, né, inclusive da América Latina e do Brasil, e, por outro lado, também fugir da armadilha lá das abordagens individuais, né, ao individualismo metodológico, né, aquela amplitude aquela coleção, né, de estudos de casos que muitas vezes não dialogam uns com os outros, né, e que a gente sente sempre uma necessidade de estabelecer algum tipo de diálogo a partir de uma narrativa mais totalizante, de uma definição mais totalizante. Então, eu queria começar, né, essa mesa saudando a iniciativa importantíssima nesse momento que a gente fala sobre a cidade, teoriza sobre a cidade, mas de uma maneira mais robusta, né? Também a coragem, né, de tentar retomar a construção de teorias urbanas e regionais, né, que sejam mais totalizantes, né? Então, eu queria primeiro saudar vocês por conta disso, e em especial também por recuperarem uma das produções teóricas mais importantes da América Latina, né? Toda a discussão sobre a teoria da dependência, que foi desde os anos 70, 80, né? Caiu cada vez mais uma certa, talvez, esquecimento, marginalização, que vocês retomam, embora não só falando da teoria da dependência, mas, sem sombra de dúvida, uma das maiores produções teóricas da América Latina e do Brasil para o resto do mundo, né? Porque, em geral, nós somos muito mais consumidores de teoria do que produtores de teoria. Então, retomar esse histórico, retomar esse acúmulo é fundamental para ter um protagonismo maior também nessa construção intelectual, nesse mundo globalizado, né, e desigual, o desenvolvimento desigual e combinado aí que continua. Então, saudar vocês dois por essa iniciativa incrível e, evidentemente, passar a palavra para vocês. Não sei quem está programado para falar inicialmente, Luiz César, né, professor Luiz César, então, por favor, fala. Muito obrigado, Ana, pelas palavras, pela essa introdução. Em primeiro lugar, queria saudar essa iniciativa aqui da coordenação do programa. Eu acho que é uma iniciativa muito salutar, a gente discutir os nossos temas para além da sala de aula, em contato com as pessoas, os projetos, né, que desenvolvem pesquisas que dialogam com aquilo que é apresentado em sala de aula, né. Eu acho que é uma iniciativa muito boa, Felipe. Parabéns aí pela tua ideia, o Eric também, associado, né, à coordenação, né, e acho que faz falta, né, por isso, né. Faz falta esse momento de reflexão para além da dinâmica de sala de aula. Bom, a gente tem isso na nossa história, né, que é a Semana Impor, mas a Semana Impor acaba tendo uma solenidade que dificulta um pouco a troca de informação, a troca de ideias. Um seminário permanente como esse permite muito mais. Então,
Então, meus parabéns aí pela iniciativa e também agradecer pela oportunidade de estar aqui apresentando o livro, que talvez possa também inspirar outros livros que são publicados por professores aqui do IPU, que acabam também não sendo objeto de uma discussão mais geral, né? Então, isso talvez pudesse também se estender para, enfim, outras iniciativas também em torno de livros, ou mesmo, enfim, artigos, né, que possam também ser objeto dessa discussão, né? Olha, esse livro aqui é um livro que tem algumas características que a gente vai falar, que precisam ser explicitadas para compreender a proposta. A primeira ponto importante é que esse livro ele cumpre uma missão intelectual, acadêmica, relacionada ao estágio em que nós estamos no INCT Observatório das Metrópoles. Acho que todas e todos devem ter ouvido falar, pelo menos, do observatório. Estamos nos preparando para uma nova etapa de 5 anos de trabalho no observatório. Enfim, a nossa proposta de continuidade foi aprovada no edital que aconteceu esse ano, desde o final do ano passado, né, no edital longo. E vamos começar um novo ciclo. Com a intenção da gente se preparar para o novo ciclo, e em função também do acúmulo de questões que a gente foi produzindo, ideias, enfim, conclusões também, nos períodos anteriores, a gente resolveu, já há algum tempo atrás, dizer que esse livro aqui ele tem uma história longa até chegar aqui esse produto, né? A gente investir na construção de um novo quadro teórico para os trabalhos que nós fazemos no observatório e também com a intenção de produzir um quadro teórico, elaborar para o nosso campo, né, rever um pouco a nossa visão do urbano, a nossa visão das questões, das várias dimensões da questão urbana. A partir da constatação que nós não temos mais um urbano constituído pela industrialização que ocorreu nesse país a partir, sobretudo, dos anos 30 e acelerada nos anos 50, um modelo mais concentrado, né, mais dinâmico de industrialização. Nosso urbano, qualquer faceta da nossa realidade urbana, a estrutura social, a configuração espacial, a rede de cidades, etc., é muito tributário, essas facetas são muito tributárias da ordem que essa industrialização foi gerando, as transformações que ela foi gerando na sociedade. E nós estamos vivendo exatamente já há algum tempo, né, uma transformação estrutural da sociedade brasileira, né, e consonância com uma transformação estrutural do capitalismo. Uma transformação que no plano do capitalismo já vem ocorrendo pelo menos desde o início dos anos 70, né, que nós temos vários ciclos de transformação desse capitalismo, né, que vem sendo denominado por muitos autores como capitalismo contemporâneo, né, especificado por outros como não um novo capitalismo, mas na verdade um novo padrão de reprodução, de acumulação do capital, né, que foi sucessivamente se transformando ao longo desse período, produzindo efeitos bastante importantes, né, e que foram traduzidos na nossa agenda de pesquisa, né. Nossa agenda de pesquisa, em um determinado momento, trabalhou muito com a problemática da reestruturação produtiva, que correspondia a um determinado momento dessa transformação, mas assim, nos anos 70 mesmo, né. Depois nós, enfim, absorvemos a problemática da globalização. Esse capitalismo não só se reestruturou de uma maneira assim, na sua forma de organização, né, mas também ele ganhou uma escala, deixando de ser uma realidade nacional e internacional para ser uma realidade global, né, e o capital se reproduzindo nessa escala, né. Posteriormente, nós tivemos uma outra mudança, né, que é a mudança que foi capturada, discutida, enfim,
foi problematizada, né, através do conceito da financiarização, que corresponde a uma outra mudança, que tem como centro, né, a colocação do capital portador de juros na cabine de pilotagem do capitalismo, enfim, transformando as formas de organização do capitalismo, do capital, né. Isso, enfim, mereceu entre nós uma série de discussões, né. Passamos também pela neoliberalização, né, que corresponde também a outro momento de transformação desse capitalismo, né, e mais recentemente da digitalização. Então, se a gente pudesse fazer um resumo dessa ideia, algumas vezes eu falei sobre isso, até cheguei a escrever, mas enfim, então, é uma espécie de revolução permanente do capital. Estamos diante de um processo de transformação que pode ser lido, né, como um processo em que o capital está se revolucionando permanentemente. O que significa dizer também que esse capitalismo agudiza cada vez mais as suas contradições originárias e fundantes. Então, em função dessa ideia que circula entre nós, né, em função também das conclusões que nós tivemos dos ciclos anteriores no observatório, né, a gente achou que seria interessante a gente investir teoricamente para, a partir dessas ideias, dessas leituras, propor um quadro teórico novo que se relacione com essa dupla mudança, né, a mudança do capitalismo na sua expressão global, né, e o capitalismo na sua expressão nacional. E com essa intenção, nós organizamos uma série de dinâmicas de discussão com esse objetivo, né, e esse livro aqui é um dos produtos dessa dinâmica. Então, ele cumpre uma missão nesse sentido, né, propor para dentro do observatório, mas também para fora do observatório, um quadro teórico que possa nos ajudar a capturar como essas mudanças estão sendo traduzidas internamente e tendo uma expressão no urbano, né, requalificando o urbano em relação àquele outro momento do urbano industrial. Bom, essa explicação mais geral, introdutória aqui da exposição que nós vamos fazer, a gente resolveu fazer uma exposição mais centralizada do que a gente ficar aqui trocando de fala entre eu e o Nelson, né? A gente fez um roteiro, o Nelson vai falar o roteiro, vai apresentar o roteiro para explicar o livro, explicar o processo de construção desse livro, explicar as hipóteses centrais desse livro e seu desdobramento. No final, a gente pode, então, eventualmente fazer um debate aqui entre nós. Então, para não ficar aqui numa troca de microfone entre o Nelson, eu, também o Nelson é mais habilidoso do que eu, em falar de uma forma mais organizada, né? Professor que ele é do ensino médio, e parceiro absoluto dessa empreitada intelectual, a gente resolveu fazer uma apresentação centralizada na fala dele. E, eventualmente, eu volto aqui no final para tecer algumas considerações. Ok? Então, Nelson, é contigo. Alô. Enfim, em primeiro lugar, boa tarde. Queria agradecer também ao Felipe e ao Eric pelo convite. Eric, que inclusive já antecipou, foi um dos mais entusiasmados, participou do livro, tem uma contribuição. O Breno, que está aqui, também ajudou o Eric nesse capítulo, mas alguns autores, sempre com muito entusiasmo em relação à proposta. Mas, enfim, como o professor Vicente antecipou, isso aqui é um roteiro que, na verdade, a gente formulou e reformulou várias vezes nos últimos tempos. Há 2 semanas atrás, acho que sexta-feira passada ou retrasada, a gente apresentou alguma coisa parecida numa reunião do Núcleo Norte Fluminense do Observatório das Metrópoles. Fizemos isso de uma maneira ultra acelerada na Enampu, assim, com pouquíssima capacidade de efetivamente conseguir entrar no mérito de determinados aspectos que tem a ver com essa obra e o esforço
coletivo que nos trouxe até aqui. Então tem um roteiro relativamente longo e complexo que eu vou tentar exaurir na medida do possível, enfim, em pouco tempo aqui hoje, sobretudo para escutar o que é mais importante das pessoas, enfim, um padrão de reação em relação ao que a gente tem feito, certo? Então, assim, se eventualmente eu tiver que passar rápido ou alguma coisa ficar obscura, a gente dialoga e de todo modo eu posso deixar esse roteiro à disposição. Eu repito, ele foi reformulado várias vezes. O São César usou esse roteiro recentemente também numa aula magna na PUC. A gente está sempre observando e atualizando esse roteiro. Mas, enfim, de maneira breve, o professor Alessandro já antecipou mais ou menos. Esse é um livro que ele resulta de um trabalho coletivo conduzido por um grupo chamado Metrópole, Estado e Capital, que já tem 10 anos, pelo menos desde 2015 a gente já se reúne. Eu estudei, fiz o meu mestrado e meu doutorado aqui no IPUR também, enfim, e mais ou menos, aproximadamente, na verdade é um pouco mais do que isso, são 10 anos pensando a teoria urbana em seus vários aspectos, certo? Algumas pessoas que também estudaram aqui no IPUR e de fora do IPUR participaram desse grupo. Ao longo do tempo eles seguem em funcionamento. E foi a partir do trabalho desse grupo que a gente projetou num ciclo mais recente essa proposta, né, de fazer uma reflexão coletiva com base numa experiência que a gente já tinha concluído mais ou menos no meio da pandemia, organizar uma coletânea com base nos nossos textos, nos textos de uma série de autores e autoras com quem a gente vem dialogando há muito tempo, inclusive alguns professores e professoras do IPUR. Então, Eric, Marcelo, por exemplo, tem contribuições aqui, o professor Brandão, o professor Hipólito, enfim. Então, nessa dinâmica, o que a gente encontra nessa coletânea são uma série de textos ou recém-publicados ou inéditos que foram escritos por esses autores e autoras com base numa concepção geral do projeto, que é esse de fazer uma leitura da nova ordem urbana regional brasileira e latino-americana, resgatando o debate clássico sobre a dependência e a urbanização dependente. Então, foi de fato um longo processo entre primeiro concepção e depois execução, mas participando assim de uma série de reuniões entre os autores, nós vamos ver, são 42 autores, que ao longo de um pouco mais de um ano permaneceram sistematicamente apresentando seus capítulos, alterando eventualmente esses capítulos em nome do que foi debatido, etc. E, portanto, isso resultou efetivamente numa obra coletiva, que tem seus 25 capítulos, mais de 800 páginas, repito, são 42 autores nacionais e internacionais, de dentro e de fora do Observatório das Metrópoles, e o resultado é uma estrutura dessa natureza, assim, bem clássica, inclusive, né? Nós partimos de um nível alto assim, de abstração, de reflexão sistêmica sobre o funcionamento do capitalismo e sobre a natureza da dependência contemporânea. Vamos atravessando uma leitura das dinâmicas demográficas, econômicas, imobiliárias, que nós identificamos com a urbanização dependente contemporânea. Depois, o meio exato do livro, assim, a parte 3, por ali, para nós é muito importante porque sugere a existência do que nós estamos chamando de aglomerações urbano-regionais neo-extrativistas. Algumas delas vão ser objeto assim, de apresentação assim, das suas características hoje. Depois a gente faz uma reflexão sobre o debate a respeito da urbanização logística pela interpretação da dependência e, por fim, a coisa mais concreta possível, os atores, a formação dos sujeitos, os conflitos, as disputas de projeto, etc. Então, assim, de fato, essa estrutura uma tentativa de envolver cada uma das contribuições que foram oferecidas para nós numa concepção geral, mas ainda assim respeitando a riqueza das contribuições de cada autor e cada autora. Mas, enfim, por que? Uma primeira pergunta importante, por que nós estamos voltando ao debate clássico sobre a dependência, que não é qualquer debate, como o Eric antecipou, sem dúvida se não o momento mais rico, um dos momentos mais ricos da elaboração teórico-crítica brasileira e latino-americana. Ao mesmo tempo, foi uma conjuntura político-intelectual que envolveu muita disputa, muita diferença de abordagem, muitas concepções distintas. Mas, enfim, para nós resgatar esse debate tem a ver com o fato de que a condição brasileira contemporânea está fortemente determinada pelo que se passa no nível das relações de dependência. Sempre foi mais ou menos esse o caso, porque nós somos constitutivamente uma formação social, socioespacial dependente. Mas
A nossa hipótese sustenta e sugere que essa condição se agravou, se aprofundou na passagem do século XX ao século XXI. Não à toa, alguns autores chegam a discutir a possibilidade de nós estamos vivendo uma reversão neocolonial, alguma coisa desse tipo, o que também não é completamente novo no debate, né? A gente sempre discutiu até que ponto, em algum momento das sucessivas formas históricas da dependência, estavam regredindo a uma condição neocolonial, etc. Mas, enfim, ainda do ponto de vista metodológico, a questão aqui é oferecer um arcabouço de explicação que faça, partindo do nosso campo, a conexão entre aquilo que opera no nível do modo de produção como totalidade, no nível do sistema mundo, etc., mas ainda assim nos permita chegar até aquilo que há de mais concreto em termos de formação econômico-social e dentro da formação econômico-social brasileira, chegar ao urbano regional, certo? Que corresponde ao que nós estamos chamando de forma histórica contemporânea da dependência, que acompanha o funcionamento de tipo novo também do capitalismo. Enfim, aqui só um quadro ilustrativo assim, e sintético do debate. No livro ele está oferecido com conteúdo sobre cada uma dessas formas ou fases históricas da dependência. É uma síntese do debate que foi feita por nós, inclusive com base nas elaborações da professora Leda Paulani, que fez um balanço recente sobre a teoria da dependência, que a lógica é como a dependência se sucedeu ao longo do tempo, quais foram os mecanismos principais de transferência de valor em cada momento e como é que isso corresponde, de algum modo, às formas de dominação que também se sucederam. Certo? Aqui eu não teria tempo de entrar no conteúdo assim, profundo de cada uma dessas formas históricas da dependência, de como elas operaram, que tipo de padrão de correlação de forças entre classes estava em questão, interno e externo, etc. Mas a lógica é que nós chegamos ao presente com uma forma histórica da dependência de tipo novo que precisa ser interpretada. Então, a proposição da professora Leda Paulani, por exemplo, é atualizar essa elaboração do José Luiz Fiore, que é do final dos anos 90, para dizer o seguinte, ó, lá atrás ele já estava preocupado com uma novíssima dependência, que tinha um conteúdo que tinha a ver, sobretudo, com um ajuste macroeconômico neoliberal das nossas economias e com um monopólio muito grande do progresso tecnológico, que sempre foi mais ou menos o caso, mas estava chegando a um patamar que impedia qualquer nível de emparelhamento, enfim, para ser sintético. A Leda Paulani sugere que isso segue sendo correto, mas que surge um fenômeno que precisa ser considerado na hora de pensar a situação de dependência ou as situações de dependência, que é a predominância do rentismo, tanto quanto um crescente poder informacional, tecnológico concentrado. Ela sugere que essa dependência seja, portanto, uma dependência 4.0, é o rótulo que ela utiliza, o conceito que ela utiliza. Nós partimos daí numa caracterização sobre a dependência, mas para nós ela tem um outro aspecto que precisava ser considerado. Por isso, no livro, assim, a leitor encontra essa expressão, tanto capitalismo rentista neoextrativista, quanto dependência rentista neoextrativista. Foi a maneira, assim, demorou até que nós nos convencêssemos de chamar a coisa dessa forma. Tem ainda, assim, entre nós um debate sobre qual é a melhor maneira de designar e definir essa dependência, mas ficou registrado dessa maneira. Nós estamos sugerindo que essa dependência rentista, neoextrativista, aprofundou, radicalizou a nossa condição ou situação de dependência, ou seja, a brasileira e a latino-americana em geral, sempre considerando que falar de América Latina exige pensar também na diversidade. Mas, enfim, isso sugere que a gente tem um desafio, que é o de definir o que é rentismo e explicar melhor o que nós compreendemos como rentismo e o que nós compreendemos por neoextrativismo. A maneira com a qual a gente tem se expressado mais recentemente sugere, isso que está nesse slide, a ideia de que o rentismo é o padrão de acumulação do capital predominante no período contemporâneo e que o neoextrativismo seria algo como um modo de operação do capital predominante no período contemporâneo. Tem, assim, digamos, afinidade entre esses dois conceitos e o debate que deu lugar a esses dois conceitos, e a gente tentou construir de alguma maneira uma síntese que opera de maneira organizada a partir daí, ou seja, nós estamos falando de padrão de acumulação de um lado
e de modo de operação do outro, ao mobilizar rentismo e neoextrativismo, e não vamos justificar por quê. Enfim, também aqui para cada um desses polos ali seriam horas de debate, mas de maneira muito sintética. Sim. Aqui estão sugeridos um autor e um autor, além da Polanyi, fora do nosso campo, mas muito influente do nosso campo, e o Brad Christophers, que é um geógrafo, cujos textos circulam bastante no nosso campo. Os dois, mais ou menos, e vários outros. O Luiz César está com um livro aqui bastante entusiasmado na leitura dele do Varoufakis sobre o tecnofeudalismo. Na verdade, há vários autores discutindo de alguma maneira como é que no capitalismo contemporâneo há uma importância muito maior no controle das relações de propriedade do que do controle das relações de produção propriamente ditas. O que não significa dizer que as relações de produção perderam importância, que o trabalho perdeu importância ou nada do tipo. Significa dizer que os principais agentes capitalistas operam, sobretudo, controlando e monopolizando a propriedade, o que significa, em última instância, terceirizar para outros níveis da economia em geral o controle efetivo das relações de produção. O que, em termos de categorias de rendimento, significaria dizer que a renda ela subordina o lucro, o que também, a renda nas suas múltiplas formas, o que não quer dizer que o lucro também está completamente deslocado ou perde importância. Aqui é mais um desses quadros que estão no livro. A gente tentou organizar alguns exemplos de rentismo que se manifestam no mundo contemporâneo, associando as categorias de rendimento da teoria do valor marxista, ou seja, sugerindo a existência de um capital conhecimento e de rendas absolutas que se originam do controle do conhecimento, rendas de monopólio que se originam do controle das marcas, por exemplo, capital informação, capital logístico, e a sua forma mais pura, digamos assim, do rentismo, o controle sobre os retornos de ativos financeiros por simples, que nós estamos falando de juros, capital fictício, etc. Mas, enfim, essa, de maneira muito breve, uma caracterização do rentismo como padrão de acumulação. No entanto, no meio do caminho, nós nos encontramos com um debate que é muito importante na América Latina e no mundo, que tem a ver com o modo como o capitalismo tem funcionado, que é esse debate sobre o neoextrativismo, certo? Pelo qual foi muito importante a participação de autores e autoras latino-americanos. E aqui se abre no mínimo esse debate, que é muito vasto também. A gente tem um texto do Sandro Mesadra e da Verônica Garbo no livro, capítulo 3. E assim, esse debate é muito extenso e se abre pelo menos para essas duas perspectivas. De um lado, o conceito de neoextrativismo, alguns autores e autores estão chamando a atenção para uma importância renovada do modelo primário exportador em regiões como a nossa, ou seja, na América Latina, mas não só na América Latina. Isso tem a ver, por exemplo, com o que se debateu recentemente e que deu lugar a essa ideia de um consenso das commodities. Aí tem todo um campo que vai pensar nessa direção. E há autores como Sandro Mesadra e Verônica Garbo que sustentam a necessidade de ampliar o conceito de neoextrativismo, certo? Então, só para ilustrar, né, essa primeira concepção tem a ver com isso, ou seja, dizer e apontar, sublinhar que o capitalismo precisa cada vez mais no seu metabolismo de quantidades mais ou menos sem precedente de matéria, de energia, enfim, tudo que se possa imaginar em termos de valores de uso e de valor que sustentam a reprodução ampliada do capital. Enfim, para nós isso significaria, ou seja, no Brasil e na América Latina, uma condição, a reafirmação da condição de países primários exportadores. E houve um debate na primeira década do século XX se isso seria ou não uma oportunidade, por isso o consenso das commodities em substituição ao consenso neoliberal, ao consenso de Washington. Um outro polo do debate, aí nos interessa tanto quanto o primeiro, mas talvez mais, porque tem relação com o conceito de rentismo, é esse que sugere que há, hoje por hoje, uma série de formas de operar do capital que combinam, no mínimo, logística, finanças, o extrativismo propriamente dito e também o poder informacional para extrair valor com base num leque muito grande de possibilidades, certo?
O que significa dizer que esse neoextrativismo em sentido ampliado teria a ver com algo que extrapola o extrativismo propriamente dito, vai além e muito além, tanto quanto a centralidade da logística. O que significa dizer por aí que esse extrativismo não deveria ser identificado apenas com o que ocorre em espaços rurais ou não urbanos, etc. E daí, assim, são múltiplas possibilidades de pensar como o capital opera, extraindo valor, extraindo informação, extraindo renda e riqueza, enfim, de cadeias do agronegócio, a mineração de dados, processos de endividamento de classes populares no campo e na cidade, como é que isso ocorre, processos de captura de renda urbana extraídos com base nesse poder logístico, informacional, tecnológico, etc. Na verdade, tem muitas possibilidades, o debate se abriu para muitos horizontes diferentes do que está sendo extraído, afinal de contas, e que permitiria falar de neoextrativismo. Aqui eu só trouxe um exemplo que a gente tem que começar a pensar a respeito sobre como aquilo que tem a ver com o endividamento das classes populares, por exemplo, mudou de qualidade. Todo o debate sobre as apostas esportivas no Brasil, na América Latina e mesmo no mundo, tem um pouco a ver com o fato de que isso é uma maneira de promover uma modalidade de expropriação financeira que não estava dada até recentemente. Só é possível mediante todo esse arcabouço complexo de formas de funcionamento do capitalismo. Então aqui nós estamos falando de expropriação financeira de classe popular, mas também do fundo público. Esse balanço do Banco Central sobre o que foi, agosto de 24, né, o que foram o uso, a transferência de recursos, de valores, enfim, pessoas em geral, famílias e de beneficiários do Bolsa Família em particular. Só no caso do Bolsa Família dá 3 bilhões de reais que fluíram para essas plataformas de aposta. Mas enfim, isso é só uma maneira de ilustrar, muito pouco qualificada, inclusive, o que afinal de contas é o neoextrativismo. Porque a lógica é a seguinte: o que acontece com o capitalismo brasileiro diante dessa predominância de um capitalismo global que é eminentemente rentista e neo-extrativista? Para nós, isso significaria chamar a atenção para pelo menos 4 tendências de transformação ou de mudança do capitalismo brasileiro. Não são as únicas, mas talvez sejam as mais importantes. Ou seja, a dominância financeira, a qual o Luciano já se referiu, a desindustrialização como um fato que é sobretudo metropolitano, que é coisa que, pelo menos eu aprendi com o Marcelo, tem um capítulo aqui para falar da desindustrialização em geral, mas sobre como ela opera desigualmente no espaço, e no caso brasileiro ela estaria ocorrendo sobretudo nas metrópoles. É uma excelente contribuição à coletânea, sem dúvida. A reprimarização e a plataformização do capitalismo. Teriam no mínimo essas 4 tendências que deveriam ser lidas à luz dessa abordagem a respeito do rentismo e do neoextrativismo em sentido estrito e ampliado, que é coisa que a gente faz em alguns capítulos no livro, mas sobretudo na introdução. Aqui são só alguns indicadores. É um indicador da taxa de financiarização da economia brasileira, um indicador da participação da indústria no PIB de 48 em 2018, o perfil da pauta de exportações brasileiras também na longa duração. A gente tem feito tudo muito preocupado também com um viés, uma perspectiva de longa duração, e aqui um indicador grosseiro, mas importante, da plataformização da economia brasileira, que é o maior e melhor, mais importante, sem dúvida, mercado, por exemplo, de uma empresa como a Uber, 1,4 milhão de motoristas cadastrados. E leia-se aí, digamos, isso aqui é um relato do CEO da Uber que teve no Brasil, leia-se que também é importante o que se passa nos demais países da América Latina, mas sem dúvida o Brasil como o mercado mais importante de outras plataformas também. Mas agora, digamos, é a outra pergunta importante. Nós voltamos ao debate sobre a dependência, mais importante ainda, por que nós regressamos ao debate sobre a urbanização dependente, que é um debate muito clássico também, mas que talvez tenha ficado mais negligenciado, esquecido do que o próprio debate sobre a dependência, sem dúvida. É um debate contemporâneo do debate sobre a dependência em geral, que tinha a ver, na sua hipótese clássica, com isso. Sugerir que aquilo que há de comum em termos de problemática espacial na América Latina tem a ver, acima de qualquer coisa, com a posição subordinada dos nossos países, das nossas economias, no nível das relações de dominação imperialista. Basicamente, essa era a aposta nos anos 70
de uma série de autores, apesar das controvérsias, que, por exemplo, tiveram alguns artigos, capítulos a respeito publicados nessas duas coletâneas. Uma o Manuel Castells organizou, que é essa aqui, a outra a Marta Steingart, mas na verdade tem grande coincidência aí de conteúdo. De um lado e para o outro você acha Lúcio Kovarik, Paul Singer, Aníbal Quirrano, Fernando Henrique Cardoso, Milton Santos, etc. Não é tudo, digamos assim, uniforme em termos de consenso nas abordagens, mas é, digamos, um debate comum. A hipótese do Castells, por exemplo, era essa, ou seja, pensar o espaço latino-americano à luz das sucessivas formas de articulação que tem a ver com a posição dominada da região no curso da nossa história. Então, o Eric um pouco fez isso também no capítulo dele, com o perfil do que o Manuel Castells procurava e a gente fez, ou seja, existem as formas históricas da dependência, como é que o urbano vai se acomodando a essas formas históricas, o urbano em geral. O Eric fez isso para o Rio de Janeiro, por exemplo. Aqui só tem a mínima condição assim, de demonstrar o que o Castells queria com isso. O capítulo dele é a urbanização dependente na América Latina, está nos 2 livros, mas de maneira simples. É uma maneira de articular. Isso aqui está feito à mão lá no livro do Castells, mas enfim. É uma maneira de articular as formas históricas da dependência com efeitos espaciais que, no final das contas, se acumularam nos anos 60 e 70. Crescimento urbano acelerado, macrocefalia, rede urbana desarticulada, ou seja, uma série de características do urbano regional latino-americano que tinha a ver, não exclusivamente, mas de maneira muito importante com as relações de dependência. Isso é importante porque muitas pessoas acusam o debate de ter sugerido que tudo que é próprio do urbano latino-americano deriva dessa posição subordinada e dominada. Não é isso que esses autores estavam sugerindo. Mas quais são as nossas hipóteses diante disso? Ou seja, nós estamos dizendo que, para nós, é ainda mais verdadeiro encaminhar a reflexão por aí, considerando que aquilo que ocorre no espaço brasileiro e latino-americano está profundamente determinado por esse funcionamento das relações de dependência alteradas na passagem do século XX para o século XXI. O Eric antecipou um pouco assim, as justificativas na leitura da introdução do livro, assim, da apresentação do projeto. Ou seja, essa coisa de... Não que não seja importante pensar os problemas urbanos na sua especificidade, cada caso em particular, mas existe uma ordem, uma unidade que unifica e que permite falar, inclusive, de questão urbana, que supera essa fenomenologia dos problemas, que é uma expressão do Chico de Oliveira. Essa saída por uma reflexão que resgata o pensamento latino-americano. Se nós podemos mobilizar o Harvey, fazemos isso, os autores anglo-saxões, a geografia crítica, o debate anglo-saxão, do norte global sobre o urbano regional, nós temos toda uma tradição de autores e autoras latino-americanos que ficou simplesmente negligenciada, e portanto nós também estamos querendo impulsionar a construção e a retomada de uma teoria urbano-regional crítica latino-americana. E aqui eu estou quase concluindo para dizer o seguinte: então qual é assim, o objetivo? A pergunta mais importante talvez desse projeto todo, dessa forma de pensar, é assim: como é que fica a ordem urbano-regional brasileira diante desse capitalismo que funciona de maneira diferente no século XXI, o que se expressa numa dependência diferente, etc. Perdão. Então aqui, assim, de maneira simples, depois eu vou ilustrar. Para nós, o que seria uma ordem urbano-regional brasileira contemporânea tem a ver com... Eu não teria também tempo para explicar do que se trata, mas com um padrão de reprodução do capital. O César mencionou aqui, é uma categoria analítica que está, assim, digamos, numa posição intermediária entre modos de produção e formação econômico-social. Mas, enfim, diante de um padrão de reprodução do capital, que é liberal, financeiro, agromineral, exportador, o que acontece com o espaço? Então nós estamos defendendo que há uma série de ordenações ou ajustes espaço-temporais em múltiplas escalas que estão operando sem o mínimo controle da nação, do Estado e da nação em geral, brasileiro e latino-americano. Nós estaríamos também diante, e essa expressão é importante, de uma série de formas de expropriação e de funcionalização do território no nível, na escala urbana, urbano-regional, etc., para fazer circular da melhor maneira e funcionar da melhor maneira os circuitos da acumulação do capital, das mercadorias, das informações, etc.
Isso abre caminho para um ciclo novo de expropriação e de expoliação do trabalho, isso é importante para nós, e se conecta com o momento em que há uma submissão quase total do bloco de poder liberal financeiro, do Estado, perdão, a esse bloco de poder liberal financeiro, agromineral exportador. Assim, tentando tornar isso mais simples, a lógica é, existe uma dependência rentista neoextrativista, ela nos conduziu, o Brasil em particular, a essa condição de plataforma de exportação de commodities, de plataforma de valorização financeira e de plataforma privilegiada de expansão dos serviços digitais urbanos, e isso vai dando uma série de, cada um desses eixos da dependência, vão dando uma série de dinâmicas e morfologias da urbanização brasileira que têm sido debatidas aqui e ali, ou seja, tem gente discutindo as cidades portuárias, os municípios minerados, a professora Denise com as cidades do agronegócio, há mais de uma década pensando a respeito, as cidades logísticas e a urbanização logística, todo o debate sobre financiarização urbana, mais recentemente plataformização, urbanismo de plataforma, cidades inteligentes, o que for. Para nós, tudo isso responde mais ou menos a essa ideia de que existem circuitos de agenciamento, de expropriação, de subsunção do território, que vão dando, digamos assim, nessa morfologia que parece variada e diferenciada, e de fato, mas que encontra uma unidade, uma correspondência, justamente nessa forma nova de operar e de funcionar do capitalismo. Aqui alguns circuitos, desdobrando circuitos da extração propriamente dito, da logística, das finanças, das plataformas digitais urbanas e o modo como isso vai dando num debate. Tem ali algumas referências a alguns autores, mas o mais importante é um pouco ilustrar essas dinâmicas e morfologias da nova urbanização dependente para nós, a começar pelo que ocorre nas interlândias, né? Que é como se diz assim, no interior, principalmente. Aqui nós estamos acompanhando o Brenner com essa reflexão já consolidada entre nós a respeito da urbanização planetária, ou seja, o que se passa nas aglomerações urbanas é tributário de uma série de conexões e relações com outros espaços que não são necessariamente considerados urbanos. Isso deu um conceito que é muito útil para nós, que é o de paisagens operacionais. Ou seja, como é que várias interlândias em várias escalas mudam de qualidade para se converter nessas paisagens que operam basicamente em nome do redesenho de uma série de formas de atividades agricultoras, logísticas, extrativistas, que ao fim e ao cabo tem esse seu funcionamento novo organizado em nome da acumulação do capital em escala ampliada e diante de uma urbanização que é planetária. Aí são só alguns exemplos. No caso brasileiro aqui, por exemplo, o nosso reconhecido município capital do agronegócio, legalmente, Sorriso, certo? E a sua dinâmica demográfica capturada pelo último censo e a dinâmica do PIB per capita do lado de cá, certo? E aí os problemas de uma cidade como Sorriso e das capitais do agronegócio brasileiro. Tem outros municípios semelhantes, Sinop, etc., tem sido objeto de debate porque já expressam esse conjunto de problemas urbanos que até muito recentemente não estavam dados nesse município do interior do país, etc. Aqui o caso dos municípios minerados, Parauapebas, no Pará, mais ou menos a mesma coisa em termos de crescimento demográfico, em termos de PIB per capita, certo? São cidades para as quais nas quais é possível identificar um crescimento demográfico expressivo, tanto quanto um crescimento do PIB per capita, etc., mas também com seus problemas. A mineração, eu nem preciso discutir muito quais são as consequências da mineração no nível urbano regional. Aqui um mapa do Arco Norte, né, do escoamento da soja, uma das principais frentes de escoamento da soja. Várias cidades que operam tanto para produzir a soja quanto para escoar em termos de logística. Eu chamei a atenção aqui só para um caso desse que nos parece bastante emblemático. Aqui está destacado no primeiro retângulo aí o caso de Miritituba. É uma vila, certo, no Pará, no município chamado Itaituba, que cumpre um papel que é o seguinte: conectar a BR-163 com o rio Tapajós, e daí
fazer fluir a soja. Então, uma vila de 15 mil habitantes, um distrito de 15 mil habitantes que recebe 2.000 caminhões por dia, certo? Para escoar soja. Ou seja, para mim esse é um exemplo muito simples de reconhecer como esses espaços estão sendo profundamente articulados em nome disso que é um capitalismo novo, com a sua urbanização total, etc, etc. Aqui o que é de comum nessas aglomerações, de novo, profundamente conectadas com o modelo primário exportador, crescimento econômico e demográfico, que gera determinados discursos sobre progresso, etc., conflitos socioambientais e as dinâmicas imobiliárias que estão sendo conduzidas para oferecer produtos imobiliários para as classes gerenciais e proprietárias. Aqui só mais um exemplo nessa tipologia, as cidades dos galpões. É um pouco diferente, tem a ver com logística, tem a ver com plataformização. Aqui é mais próximo das metrópoles, mas Cajamar, em São Paulo, que é um caso clássico, que ficou conhecido como a capital dos galpões, mas talvez o caso ainda mais emblemático seja Extrema, no sul de Minas Gerais, que é a cidade que mais cresceu em Minas, enfim, toda a sua dinâmica alterada em função da preparação do território para fazer circular melhor mercadorias no âmbito do e-commerce. Aqui é a mesma dinâmica para Cajamar, aqui também velhos e novos problemas dessas cidades. E aí fica uma outra questão. Então, como é que ficam as metrópoles diante disso tudo? Certo? O professor Micena tem sugerido a gente pensar dessa maneira, seguir um debate sobre as dimensões demográfica, econômica, política, produtiva, financeira e social, que desde os anos 90 ia dando uma reflexão sobre como é que operam tanto forças centrífugas quanto centrípetas assim, na rede urbana brasileira. Porque, de fato, há uma dispersão muito grande dessas atividades, dessas paisagens operacionais, etc., para subespaços cada vez mais distantes dos centros urbanos consolidados. No entanto, o poder de comando político, informacional, normativo, etc., segue concentrado em pouquíssimos espaços. Aqui, para ilustrar, 50 maiores empresas do agronegócio brasileiro, 25 delas na região metropolitana de São Paulo. Vocês têm um padrão muito grande de concentração do comando dessas empresas. E, por fim, antes de retornar a palavra do professor Micena, naquilo que tem a ver com as metrópoles, nós precisamos considerar que é nelas onde se manifestam os efeitos mais graves da crise urbana, sem dúvida. Os problemas urbanos estão, digamos assim, acompanhando essa urbanização planetária, periférica, dependente, essas paisagens operacionais que estão surgindo, mas é nas metrópoles, sem dúvida, que, por exemplo, se expressa da maneira mais crítica e grave esse padrão novo de dilapidação da força de trabalho, seja na esfera da produção, seja na esfera da reprodução, que estão as duas cada vez mais confundidas, porque o cara trabalha na cidade, a moto é a ferramenta, mas também, enfim, os limites entre reprodução e produção estão amplamente borrados, como a gente sabe, e é nas metrópoles que isso se manifesta de maneira mais grave. E a pergunta que fica é o que fazer diante de tudo isso. Eu agradeço a oportunidade de me expressar mais uma vez a respeito. Eu agradeço, Érico, obrigado, Felipe. Vou retornar a palavra para o professor César. Enfim, eu teria um pedaço ainda da apresentação aqui do livro, que tem a ver com tentar responder essa pergunta no sentido da perspectiva de pesquisa que a gente deve ter em função dessa leitura que nos propomos aí sobre as dinâmicas territoriais nas várias escalas do urbano brasileiro a partir dessa dominação rentista e extrativista, né? Basicamente, essa ideia de que não há como a gente pensar um projeto, uma estratégia, uma política que mude o quadro das nossas cidades, o quadro urbano das nossas cidades, com as precariedades, desigualdades e vulnerabilidades que todos nós conhecemos, né? Sem que a gente mude também essa dinâmica de funcionamento do capitalismo brasileiro, fundado nessa lógica do rentismo e do extrativismo. Quer
dizer, a fase atual da nossa dependência exacerbou e radicalizou uma contradição básica do nosso capitalismo, que é a contradição do capitalismo e a nação. O capitalismo e as necessidades das massas. Então, o capitalismo já tem uma vocação de incorporar as necessidades das massas, né, pela sua natureza, mas as formas históricas que o capitalismo foi adquirindo ao longo do tempo, em alguns momentos, esse capitalismo conseguiu se organizar numa dinâmica que, de alguma maneira, as necessidades das massas e da nação foram parcialmente atendidas. Por exemplo, quando vigorou aquilo que a literatura chama do estado do bem-estar social, política que, enfim, agindo seja pela regulação, seja pela provisão, conseguiu conciliar minimamente a lógica de funcionamento do capitalismo e as necessidades das massas e da nação. Na periferia do capitalismo, isso sempre foi problemático, dado a natureza do capitalismo que aqui se estabeleceu desde sempre. Né? A fase colonial, depois na fase mesmo nacional desenvolvimentista, sempre foi algo complicado de se encontrar uma conciliação. Né? Então, a nossa avaliação, a nossa maneira de pensar, quer dizer, a fase atual desse capitalismo, né, exacerba essa contradição. E isso coloca como questão a necessidade de transformar esse padrão de funcionamento do capitalismo entre nós. Então, não há como a gente pensar uma política urbana, um projeto urbano que crie condições básicas e mínimas, né, de reprodução da população que está na cidade, né, sem que a gente também não consiga transformar esse padrão de funcionamento do capitalismo brasileiro. Então isso coloca uma questão para nós, no nosso campo, que é como conciliar o projeto urbano, seja ele designado como um projeto de reforma urbana, seja ele designado como um projeto de desenvolvimento urbano, igualitário, inclusivo, sustentável, enfim, democrático, etc., né, com um projeto nacional de retomada do desenvolvimento que cria uma dinâmica nova de funcionamento do nosso capitalismo. O que significa dizer que hoje tem uma relação muito profunda entre a questão nacional e a questão urbana. O que nós estamos falando é disso, a questão nacional, ou seja, da capacidade do Brasil, enquanto nação, né, controlar o seu desenvolvimento frente às forças que, enfim, nos colocam numa posição de responder apenas às necessidades rentistas e neoextrativistas do capital. Então, a questão nacional significa isso, a gente conseguir ter a soberania para ter uma ação que não seja totalmente tributária daquilo que é determinado por essa lógica global do capitalismo. Então, isso está no urbano, está muito condensado no urbano. Então, existe hoje uma relação muito intrínseca entre a questão urbana e a questão nacional. Então, retomar o debate sobre o desenvolvimento nacional e tentar enxergar o papel que pode ter um projeto urbano nesse projeto de desenvolvimento nacional, passa a ser um desafio para todos nós. E é o desafio do observatório no próximo ciclo. O próximo ciclo do observatório é exatamente o que nós estamos nos colocando como tarefa, né, tarefa acadêmica, intelectual, política também. Primeiro, interpretar esse capitalismo com as suas características atuais, que começamos a fazer, pelo menos aqui nesse livro, como uma forma mais abrangente e mais sistemática. Né? A ideia de desenvolver mais esse marco teórico e interpretar, né, de uma maneira mais sistemática também, as novas dinâmicas sociais, espaciais e políticas que decorrem desse novo momento da nossa dependência. Né? Então, interpretar como, enfim, tem se transformando
aquilo que a gente chama a ordem urbana regional do capitalismo brasileiro. Se trata de uma transformação qualitativa, não uma transformação apenas assim, de elementos dessa ordem urbana. Né? Por um lado. Por outro lado, reunir as nossas reflexões, o nosso conhecimento, nossas informações, né? Para tentar, enfim, construir um projeto, né, de desenvolvimento urbano, né? Que tem essas características, né? O desenvolvimento igualitário, o desenvolvimento justo, democrático, etc., como um farol, né? Vendo como é que a gente pode construir os nexos entre a retomada do desenvolvimento nacional, que nos coloca numa outra rota, que é essa determinada pela dependência rentista e extrativista, né? E ao mesmo tempo a gente resolva nessa dinâmica no projeto nacional as questões que estão colocadas nas cidades, especialmente nas grandes metrópoles, né? Então esse eu acho que é um desafio que ao qual a gente está colocado, né? Observatório, mas eu imagino também, assim acho eu, entendeu? O campo do planejamento urbano regional, né? Não se trata de abrir mão da luta anticapital ou anticapitalista, mas se trata de pensar como a luta anticapitalista pode e deve se articular com a luta de retomada do controle nacional sobre o nosso desenvolvimento. Isso implica a gente pensar de maneira mais elaborada o nexo entre essas duas dimensões da nossa realidade, né? Esse é o horizonte do trabalho que a gente vai começar a fazer a partir desse ano, com a aprovação do novo ciclo do LCT. Mas creio que, enfim, essa é uma tarefa que não cabe só a nós, né? A gente tem um papel certamente relevante de produzir conhecimento, informações, etc., mas é uma tarefa que extravasa, né, a própria dinâmica do conhecimento. É preciso conectar a dinâmica do conhecimento com a dinâmica política, que é uma das questões que a gente se coloca no observatório. Bom, isso é, digamos assim, para terminar aqui, uma palavra final, né, essa primeira parte aqui da apresentação do livro. Acho que o livro foi bem apresentado aqui no que é essencial na compreensão do que foi a proposta que está materializada comigo, né, nesse livro. A gente pode agora conversar sobre aquilo que foi dito, trocar um pouco de ideias. Obrigado novamente, Felipe, pelo convite aqui para participar. Obrigado. Condução à mesa aqui. E podemos conversar um pouco. Bem, obrigado mais uma vez, Nelson e Luiz César. Então a gente abre agora para as perguntas. Quem quiser fazer alguma intervenção, comentário ou perguntas, à vontade. Felipe. Alguém mais? Carla. Vamos começando vocês, que aí o pessoal se anima e vai se inscrevendo. Bom, primeiro, parabenizar, né, os organizadores dessa coletânea, né, que daqui dá pra gente ver que é bastante robusta, não só em tamanho, mas em reflexão e densidade, né, de reflexão. Enfim, quem já teve a curiosidade de olhar o sumário, né, e ver a listagem dos trabalhos, a gente vê que é um exercício, né, de grande fôlego teórico, né, de articulação, de resgate, enfim, da teoria da dependência e a sua articulação, né, com a teoria da organização latino-americana, enfim, né, todos os méritos para a obra. Mas a minha questão, na verdade, é meio que um pedido, né, muito constrangido, mas que eu não sei se vai dar para a gente fazer aqui, mas vocês chegaram num quadro síntese da reflexão do Castells sobre os efeitos socioespaciais articulados com a teorização dele.
A minha sugestão é, assim, até para animar um pouco mais o debate e a audiência, isso daria para a gente fazer um bate-volta, enfim, um pinga-pinga no que seriam esses efeitos que o Castells apontou lá na década de 70 e essa atualização que vocês estão propondo, né? Isso daria para a gente fazer uma síntese nesse sentido. Você que sabe. Fala alto, não. Não, quero agradecer, excelente a exposição. Estou doida para ler os textos do livro. Eu tenho pesquisado a respeito dos processos de privatização no espaço urbano e eu acho que casa muito com, me parece, né, que casa bastante com essa discussão dos novos circuitos neoextrativistas, né? Fiquei pensando, queria saber se vocês trabalham, né, com a discussão de assetização, né, pensando nessas novas classes de ativos, né, com o intuito de garantir a compra de fluxos futuros de rendimento, se vocês fazem essa associação com o debate neoextrativista nesses novos circuitos aqui. Alguém mais? Marcelo. Eu queria que você explorasse essa diferença que foi parabenizar também pelo livro, todo o trabalho, né, trabalho hercúleo, né, da produção desse livro, mas também muito dinâmico e rico. Pudesse aprofundar essa diferença do rentismo como padrão de acumulação e do neoextrativismo como modo de operação do capital. Acho que seria interessante a gente avançar nessa reflexão. Bom, mais uma vez parabéns, a gente já tem esse diálogo em vários momentos, né? Como o Nelson falou, começamos semana retrasada também numa reunião no Norte Fluminense e cada vez que tem essa leitura surgem sempre questões, né? Até porque é um começo de conversa que vai olhar para mais tempo. Mais uma vez parabéns também e todo o processo de leitura também da obra. Só uma questão que fico pensando também, te ouvindo novamente, ouvindo vocês hoje, se é possível também conversar um pouco sobre o papel do Estado nesse processo, porque a gente fala, eu concordo sobre os impactos, conheço também a teoria da dependência, o debate clássico e tal, e conhecemos também essa formação espacial, a privatização e o rentismo, mas o que mudou de fato no papel do Estado como agente que, enfim, garante esse processo de acumulação de capital, capitalismo rentista e tal. A gente conhece, por exemplo, no caso das regiões de plataformização, neoextrativistas e tal, como o Estado vai se adequando para criar políticas que aumentam cada vez mais essa plataformização. Por exemplo, Santos, Norte Fluminense, que são áreas muito mais claras, né, no neoextrativismo, inclusive com convivência com formas mais tradicionais da economia, né? Enfim, pesca e tal, por aí. Mas, enfim, eu fico sempre curioso para entender essa dinâmica política que se mobiliza nesse processo. Então, só essa questão. Vamos deixar eles responderem, depois a gente vai para outra rodada. Bom, vou aqui dividir as respostas com o Nelson, começando aqui pelo Felipe. Por você. Não, então, São Carla, está no nosso horizonte. Né? Dá uma explicação. Esse livro aqui contém um conjunto de ideias que a gente quer transformar em hipóteses de trabalho que a gente vai utilizar nos vários projetos que nós vamos realizar a partir do segundo semestre desse ano, tentando interpretar qual é a nova ordem urbana regional que se constitui a partir dessa ideia de uma dominação rentista e extrativista. Está na nossa agenda exatamente o tema da assetização, como uma das dinâmicas que se expressa no território, no urbano, dessa lógica rentista, aí pela linha do financeiro, pela dinâmica financeira, né, propriamente. Né? Porque o rentismo tem várias dimensões, né, quer dizer, uma delas é a finanças. Então está no nosso horizonte. Tem um livro recente publicado Pela Leda? Hã? Aquele que é desse tamanho aqui? Não, onde é que está no nosso livro? Esqueci. Bom, exatamente é sobre a ideia da cidade como portfólio. A Lúcia Chima,
que está no livro também, mas ela publicou um livro, lançou lá em Enantur, que eu acho que vai um pouco nessa linha que você está mencionando. Entendeu? Mas então, assim, Felipe, como é que a gente sintetiza essa história? Entendeu? Quer dizer, como hipótese novamente, né? Quer dizer, os traços que a gente pode definir dessa dinâmica territorial que vão ter expressões morfológicas novas na vida urbana, né? A gente poderia sintetizar da seguinte maneira. Primeiro, é a retomada da velha lógica da dependência, que é o desenvolvimento do subdesenvolvimento. Né? Ali onde há um ponto, que é a ideia clássica formulada por Guter Frank, né? Ali onde tem o desenvolvimento, né? No agronegócio, naquele ponto ali na área de mineração, é ali também que se agudiza o subdesenvolvimento na forma de moradias em favela, precariedade de saneamento, etc., que, digamos, é clássico da situação de dependência. Então, essa seria, digamos, a primeira ideia-chave para sintetizar o que teria aqui como traços desse novo padrão. Aí nós estamos reproduzindo o velho padrão, mas eu acho que a gente pode dizer que esse velho padrão é agudizado nesse momento. Exatamente em função da impossibilidade, isso vai na direção da questão do Estado, que o Humberto levantou, o Estado brasileiro está absolutamente manietado por essas forças que comandam a nossa inserção nesse capitalismo e a nossa dependência rentista neoextrativista. E as margens de manobra para políticas que pudessem ser minimamente combinar necessidades da massa com o capitalismo, hoje está muito mais estreita essa margem de manobra do que estava antes. Nós tivemos um certo soluço de expansão do Estado com essa função, que foi no período dos governos petistas, mas 16 foi o momento que esse conflito se resolve na direção de um Estado completamente submetido a essas forças. Acho que todos nós concordamos com isso. Né? Isso é estrutural, não é conjuntural. Não é só o centrão, não é só o fato da gente estar subordinado ao centrão. Entendeu? A gente está com uma incapacidade de ter políticas autônomas, política monetária, política macroeconômica em geral, política fiscal, entendeu? Então, está submetido, por exemplo, à necessidade de manter a taxa de juros elevada para poder solvabilizar a nossa dívida. Toda vez que a taxa de juros cai e dá o sufoco, né, diminui o sufoco do governo, é o quê? Uma nova rodada de aumento da taxa de juros. Nós vamos vendo isso há algum tempo. Então, não é só um fato político no sentido estrito da palavra da agência, mas é um fato estrutural dessa dependência do Estado, essa lógica. Mas isso mereceria uma discussão mais ampla. Mas, voltando aqui, a primeira questão seria essa ideia de uma dinâmica urbana que reproduz de maneira agudizada essa lógica do desenvolvimento do subdesenvolvimento. Coisas que tem a ver lá com campos, não é isso? A riqueza que está ali, que passa por ali, deixa muito pouca coisa naquele território, a não ser buraco. E uma população que vai atrás dessa riqueza não encontra essa riqueza e vai ali tentar se virar das migalhas que essa riqueza pode produzir. Isso está lá em Campo, mas está em Sorriso, está, enfim, em todas essas áreas que foram transformadas por essa lógica. Então essa é a primeira ideia. A segunda ideia é essa ideia de, ao mesmo tempo, né, nós temos uma urbanização que vai na direção daquilo que o Brenner chamou da urbanização planetária. Né? Ou seja, vários pedaços da nossa Interlândia estão conectadas com essa lógica, né? Enfim, vivendo um processo de transformação, seja material, seja no plano cultural, no plano do consumo, estilo de vida, etc., próprios das cidades já constituídas, enfim, onde as metrópoles são a expressão. Então você tem um processo de... O Montemor chamou de uma forma um pouco mais interessante, que é a urbanização planetária para a gente, que é a ideia da urbanização extensiva. Então nós vamos ver lá no interior, o Nelson estava falando sobre isso,
onde tem lá a pequena cidade, que é o centro de negócio do agronegócio, né? O agronegócio produz duas morfologias novas, né? A cidade que é o centro do negócio e a cidade que é o centro da gestão produtiva do agronegócio, onde tem as máquinas, etc. etc. Então, nas áreas onde é o centro do agronegócio, vamos ter lá modernização cultural, novos padrões de consumo, etc., próprio das metrópoles, né, generalizando esse fenômeno metropolitano. Isso seria, digamos, seria a segunda ideia, entendeu? Como algo que descreve essa transformação urbana que estaria se constituindo a partir dessa lógica, né? A outra ideia é que, ao mesmo tempo, uma homogeneização do território, mas uma homogeneização pelo capital, o que tem a ver com esse primeiro aspecto da urbanização extensiva, né? É o capital na busca de agenciar o território ser o dispositivo que permite a circulação plena dessas mercadorias que são produzidas em vários lugares e que deve circular com a menor fruição possível, o menor problema possível pelo território, né? Esse capital que homogeneiza o território, tornando-se de cada pedaço do território, né, a expressão física da lógica do circuito. Aquilo que o Nelson mostrou aqui naquele gráfico grandão, quer dizer, então você tem o circuito da logística, o circuito da extração, o circuito financeiro, o circuito da plataforma. Então, são esses circuitos que homogeneizam o território, mas é uma homogeneização do capital e para o capital. A quarta ideia, agora eu esqueci qual é, 1, 2, 3, quarta ideia, é a fragmentação ao mesmo tempo do território. Porque cada um desses territórios tendem a constituir aquilo que o Martim Arboleda chamou, de uma maneira muito brilhante, repúblicas virtuais, ou seja, blocos de poderes locais, que se constituem com base na presença nesses circuitos, né, e que agem, inclusive, como um bloco de poder independente, autônomo, né, do resto, enfim, do país, da nação, e às vezes mesmo dos segmentos das outras frações que estão nos outros circuitos. Isso retoma uma discussão antiga nossa, né, da nossa área, que é a discussão sobre a possibilidade da fragmentação do território, que o Pacheco, vamos trabalhar com jovens, né? O Pacheco tinha formulado para discutir o que estava acontecendo no Brasil urbano, no Brasil regional, tá? Daquele momento do neoliberalismo associado à globalização, né? Ele lançou essa hipótese, né, da ideia de um território que se fragmenta, que é uma fragmentação sociopolítica que estava na base da formulação dele, né? Então, essa fragmentação vai nessa direção agora com uma base econômica. Não é só o pessoal de não sei de onde que quer o reivindica uma autonomia do Pacto Federativo Brasileiro. Agora tem uma lógica econômica que sustenta esses pleitos de fragmentação do território nacional, que está expresso, hoje em dia o debate não está tão acalorado, mas já teve, né, na ideia de formação de novos estados no território brasileiro. Entendeu? Então, essa seria a outra coisa, a fragmentação. E a outra questão são os novos formatos de concentração do capital no território, né? Se antes a metrópole poderia ser pensada como um lugar por excelência da concentração do capital, né, essa concentração está mais espalhada hoje no território brasileiro. E aí abre-se uma discussão que a gente tenta fazer no livro, mas não avança muito, né, foi um pouco o final da fala do Nelson, né? Qual é o futuro das metrópoles? Se o poder econômico está mais distribuído no território, né, o que vai ser possível em termos de dinâmica política sobre esse território, né, na medida que essas forças dominantes pouco interesse passam a ter, já tinham pouco, agora são quase nada de interesse com relação às questões que estão concentradas nas metrópoles.
seja ela a pobreza, seja ela a favela, mas seja ela também a degradação ambiental. Então essas forças já tinham uma relação muito frágil com o tema metropolitano. Esse reordenamento socioeconômico do território gerado por essa dinâmica tira da metrópole o que ela tinha ainda de força de política possível, potencial para concentrar atividades chaves da nossa economia. Esse é um debate, não há um consenso, inclusive entre nós, sobre o caminho, né? É uma desmetropolização, o surgimento de novos fenômenos metropolitanos, entendendo o fenômeno metropolitano da maneira como a gente entende. Não é o fenômeno metropolitano, não é uma grande cidade. O fenômeno metropolitano é um lugar onde se concentra o poder, numa escala, que é uma escala diferente da escala da cidade, estrito senso. Né? Uma cidadezinha lá do interior de Campo Grande tem conexões com a Bolsa de Valores no mundo inteiro, fazendo negociações, fazendo contratos. Então, há uma possibilidade de a gente pensar nessa ideia de que essa força econômica produtiva se desconcentra em direção a outros territórios, que são essas repúblicas virtuais que estão emergindo pelo Brasil afora em função da localização em cada pedaço desses circuitos. Né? Bom, em contraposição a essa ideia, há uma constatação que as grandes empresas, inclusive desse setor, né, do Argentina, do Neoestativismo, têm sedes ainda nas metrópoles. Mas isso talvez não queira dizer muita coisa, porque a sede pode ser uma sede simbólica, não uma sede onde o poder é exercido. É em São Paulo também, porque é lá que está o CNPJ, está a empresa, entendeu? Não necessariamente significa a constituição ali de uma força política relacionada com a presença dessas forças concentradas no território metropolitano. Então, o outro ponto é esse. Quer dizer, há uma desmetropolização ou não nesse quadro, nessa dinâmica nova? Ou uma reconfiguração do papel da metrópole? Ou surgimento de uma polimetropolização na rede urbana? Entendeu? Novamente, entendendo por esse lado, quer dizer, o metrópole está associado à construção de poderes territoriais com capacidade de comando. Bom, acho que eu já me estendi muito. Entendeu? Não sei, você quer... Eu tenho algumas observações em relação ao que, assim, primeiro, sobre o que o Felipe disse, a televisão desligou, mas acho que o Felipe estava se referindo àquele quadro lá do Castelo. Para mim, por si só colocar isso aqui colorido já é bom, porque é difícil, era no final do livro, o Castells fez a mão mesmo, dá para ver que ele fez com régua naquilo ali e pensou nos anos 70 sobre uma coisa que, assim, da minha perspectiva é poderoso. Você tem as relações de dependência e tem efeitos espaciais, você vai construindo as mediações até, não é uma coisa mecânica, assim, tão simples. Mas só para ilustrar, nesses quadradinhos dos efeitos espaciais, ele muito provavelmente deve ter pensado em outras coisas que poderiam ser colocadas aqui, ele está fazendo uma síntese, evidentemente, mas lá no final ele fala assim, está na dominação imperialista industrial e financeira, aí está, ausência de sistema regulador, planejamento urbano. Demonstrava como é que você tinha uma atrofia no que se refere a construir um sistema de planejamento por conta da nossa condição dependente. Se não fosse para atualizar isso, alguém que faça isso não precisa ficar refém dos 8 retângulos do castelo. Mas aqui dá para você atualizar dizendo o seguinte, o que foi feito diante da nova dependência foi uma desconstrução total do mínimo de sistema de planejamento urbano e regional que estava, digamos assim, em vigor, operante, de alguma maneira, em nome de uma perspectiva distributivista, etc. Enfim, em que pese o intervalo aí, vou chamar de neodesenvolvimentista, o que for, o período do lulismo. Entende, Felipe? Eu acho que tem, de fato... Aqui ele articula, por exemplo, também dominação com rede urbana. Ele chama, para a ocasião, de uma rede urbana truncada e desarticulada. Mas o problema é, como é que fica a rede urbana brasileira diante dessa instrumentalização logística, assim, dessas pequenas, médias cidades na Interlândia? Isso é um problema para ser debatido. E aí, sobre o que o Marcelo falou, assim, a pergunta do Marcelo, a diferença entre
padrão de acumulação e atribuir ao rentismo essa natureza, e o neoextrativismo como um modo de operação, que é uma solução que a gente tem dado cada vez mais, numa síntese do professor Luiz César. Porque, a rigor, quem lê os dois debates, vê isso, é um debate totalmente afinado, tem várias afinidades entre um e outro, e você fica dizendo, como é que eu vou... porque é rico fazer a articulação desses dois debates. Porque, no fundo, quem está discutindo o neoextrativismo nesse sentido ampliado está falando de um poder, por exemplo, financeiro gigantesco, certo? Que incide em várias esferas da produção, da reprodução, etc. Eu acho que, assim, aqui a lógica é pensar, me parece, em termos de alguns exemplos. Eu acho que ilumina assim, o problema, não é dando uma resposta. Então, estamos falando do rentismo como padrão de acumulação, que significa dizer que a captura de rendas, o rent seeking, se converte assim, no horizonte para os agentes capitalistas fundamentais. Agora, como é que eu vou capturar renda? Em que rendas? Em que situações? Em que circunstâncias? Como é que isso vai unificando várias cadeias assim, de produção e reprodução do valor e da vida em geral? Você pensa, o Luiz César falou várias vezes do agronegócio, eu também, é muito importante para pensar o caso brasileiro, mas você pensa o debate sobre a financiarização do agronegócio, o land grabbing, etc, etc. E você vai estudar as operações que de fato levam a esse tipo de fenômeno. Você vai pegar um fundo de pensão de professores do Canadá, certo? Que coloca dinheiro certo? Numa operação determinada, que aqui no nosso território vai significar uma pressão na fronteira agrícola. Isso é demonstrável assim, ou seja, assim, de maneira muito grosseira, eu estou querendo dizer que é um modo efetivo de operar a captura da renda que vai articulando vários circuitos, que vão da logística ao financeiro, e assim, para mim não há nada mais total em termos assim, de reprodução do capital e de essa urbanização extensiva, ampliada, planetária do Brenner do que isso. A reprodução social do professor aposentado no Canadá depender da expansão da fronteira agrícola brasileira. Isso não é totalmente novo, digamos assim, em última instância, mas tem várias qualidades de algo que é novo. Mas é quase uma grosseria se tentar resumir a diferença entre rentismo e neoextrativismo dessa forma. E aí, assim, o que a Carla falou sobre a assetização, acho que o Luiz César falou bastante sobre essa coisa da questão do Humberto sobre Estado e política, o Estado capturado. O agronegócio é a melhor maneira de observar. Se a gente pega o contexto latino-americano, a gente não consegue fazer o que a Argentina faz com o seu agronegócio, que é taxar exportações. Porque tem e olha que eu estou falando da Argentina comparado com o Brasil, é um Estado muito capturado por essas lógicas do rentismo, neoextrativismo, etc. Está apertado em termos de austeridade, isso daqui taxa as exportações do agronegócio. E óbvio que isso vai ser obstruído, mas eu quero dizer que é um pouco sintoma do quanto nós somos refém. Mas a pergunta da Carla, acho que é importante. A gente começou a entrar em contato com esse debate, que é um desdobramento do debate sobre a financiarização. Tem quem chama a financiarização 2.0, a assetização, que acho que se conecta com o que a gente está dizendo. Assim, há várias maneiras de converter aquilo que não era ativo financeiro em ativo financeiro, mas no sentido que é aquele de permitir capturar fluxos regulares de rendimentos. É diferente, inclusive, da financiarização original, digamos assim, né? Porque a dominância financeira também muda. Então, plataformas como o Airbnb convertem em ativos, digamos assim, passíveis de fazer fluir um fluxo de rendimento e dali extrair alguma coisa. Você tem vários exemplos possíveis de como é que opera converter infraestrutura em ativo, etc, etc. É um debate importante, portanto. Você quer falar? Não. Você quer acrescentar alguma coisa? Assim, sobre a questão rentismo como padrão de acumulação e extrativismo, né? O extrativismo como modo de operação. A ideia que está por trás disso é uma maneira de operar o capital que combina mercado e não mercado nas formas de apropriação de recursos, território, força de trabalho, cultura e assim por diante. A essência do extrativismo é o rentismo. Quer dizer,
que está se buscando enfim, estabelecer direitos de propriedade sobre os quais você consegue extrair uma renda. O extrativismo tenta iluminar os mecanismos de construção desses direitos de propriedade, sejam eles direitos juridicamente constituídos ou direito não constituído, mas é um poder que se estabelece. Né? Então, assim, a ideia de fazer essa distinção tem a ver com a busca de entender essas duas dimensões. Né? Como esse capital rentista opera no território, né? E essa operação se realizando por lógicas de mercado e lógicas de não mercado. Então, essa é a perspectiva. O uso desse conceito na América Latina está muito restrito à questão da extração de recursos naturais. Bom, alguns autores, a partir desse debate constituído na América Latina, vêm tentando trazer essa ideia para outras realidades que não são apenas marcadas por a busca de extração de recursos naturais. Bom, de certa maneira, quer dizer, a economia de plataforma, o capitalismo de plataforma, opera dessa forma. Né? Quer dizer, não constitui uma propriedade sobre todos os pequenos produtores e comerciantes que estão dentro da plataforma, por exemplo, do e-comércio, que eles são autônomos, mas a relação entre esses atores que fazem parte, né, do ecossistema, né, dessas plataformas, é uma relação de expropriação na medida em que o pequeno empresário, seja produtor ou comerciante, ele fica dependente de estar na rede para se constituir, se reproduzir como pequeno empresário. Quer dizer, se constitui ali um direito de propriedade que não está consolidado na forma jurídica, mas na dependência desses pequenos atores de ter essa relação de subordinação com quem comanda a plataforma para poder continuar existindo. Então, são esses mecanismos anexos ao mercado e se tenta capturar a partir dessa ideia de modo de operação extrativista. O fundamento é um padrão de acumulação centrado no rentismo. Não sei se fica mais claro essa explicação agora. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? A gente tem ainda uns 10, 12 minutos. Eu vou aproveitar então para fazer uma breve indagação, na verdade, um pouco propor um exercício aqui, porque evidentemente no começo eu falei, né, e eu admiro a iniciativa de recuperar essas teorizações totalizantes, e eu acho que vocês fizeram isso da melhor forma possível, né, trazendo vários autores que se adequaram e estão de acordo com essa proposta e apostaram nessa proposta, né. Mas aí fazendo um pouco, né, o outro lado da moeda, que seria uma discussão um pouco mais assim, tá, tudo bem, é fundamental levar em consideração tudo o que vocês disseram, mas como é que fica o pé no chão, né, talvez no nosso entorno mais imediato, pensando talvez, sei lá, na cidade do Rio de Janeiro, né, e mais especificamente os desdobramentos políticos de todos esses aspectos que vocês salientaram até aqui, que aparecem em algumas ilustrações de vocês, né? Mas pensando, por exemplo, vamos pensar no Rio de Janeiro, a gente até faz um pouco isso lá no nosso capítulo, mas não é exatamente o centro ali da discussão, mas sei lá, uma figura como Eduardo Paes, né? Se pensar nos agentes tradicionalmente